Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos começando mais uma entrevista, desta vez com uma mulher que é professora, sindicalista, presidente do sindicato dos professores das escolas particulares aqui da região do ABC, o Simpro ABC, e ela vai nos contar muita coisa aqui sobre a sua trajetória, sobre a sua luta. Erilene Arjoni, conte aqui para os nossos telespectadores quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui, Erilene. Bom, vamos lá. Bom, primeiro cumprimentando todo mundo, agradecendo você ter chamado a mim e enquanto Simpro ABC aqui, Jerônimo, muito obrigada por essa participação e desejando aí tudo de melhor para as pessoas que assistem o Hora da Prosa. Então vamos lá. Eu sou Erilene Arjoni, eu sou bióloga, minha especialidade é na zoologia, eu sou zoóloga. Me especializei em anfíbios e répteis, uma área que a gente chama de herpetologia. E eu sou filha de metalúrgico, né? Então eu cresci naquelas greves das décadas de 70, do início dos anos 80, e eu vi meu pai sempre muito ativo, né, nessa luta. E a minha mãe era uma dona de casa que acompanhava ativamente toda a vida política do país, toda a questão da ditadura. E eu sempre me interessei pelas lutas, eu sempre senti necessidade de lutar. E aí, já indo para as aulas, né, já na universidade, indo para as aulas, eu me encantei por um sindicato que estava começando a sua vida naquele momento, que era o Simpro ABC. Me tornei rapidamente delegada sindical. Para quem não sabe, delegado sindical é aquela pessoa que fica dentro da empresa, né? No caso, dentro da escola, mas faz a ponte com o sindicato. Então, não faz parte da direção do sindicato diretamente, mas está nessa intersecção. E aí, depois, eu fui para o mundo sindical. Curiosamente, eu não comecei como dirigente do Simpro ABC. Eu era delegada pelo Simpro ABC, mas eu não comecei lá. Comecei na federação. Não era diretora executiva, nada disso, eu era diretora de base, mas foi ali que eu comecei a minha trajetória de fato. E depois, em 1995, olha o tempo, final de 95, eu venho, então, para a diretoria do Simpro ABC. As eleições aconteceram entre outubro, novembro, não me lembro bem, e aí eu venho para a direção do Simpro ABC. Ok, muito bem. Você, presidenta do Simpro ABC, você continua na sala de aula? Consegue conciliar essas coisas? Como que é isso? No Simpro ABC nós temos uma prática, uma política que é assim, nenhum diretor ou diretora, ninguém é liberado. A gente não é liberado das aulas para trabalhar para o sindicato, nós não somos exclusivos do sindicato. Muito ao contrário, nós vivemos das nossas aulas. Por isso eu tenho mais de 30 anos em sala de aula, né? Então, eu fui fazer biologia na Universidade de São Paulo, lá na USP. Já naquela época existia uma categoria que era chamada de professor-aluno. Você começava o curso e você já podia dar aula. Então, eu comecei a fazer biologia e já comecei a trabalhar na escola como professora, numa grande rede do ensino privado, e ali me mantive, ali fiquei. Então, eu dou aulas desde sempre, e para a gente manter a vida do sindicato, essa vida política, né, essa política educacional que a gente faz, para isso a gente precisa ter uma disponibilidade full time. Então, você está lá 24 horas por dia, mas você está dando aula. Então, assim, eu vou para a escola, dou minhas aulas, vou para o sindicato, vou para as reuniões. Então, a gente faz reunião à tarde, à noite, de manhã, aí sai, corre um pouquinho, dá umas aulas, volta. Por exemplo, há dias, o mundo sindical começa lá pelas 9 da manhã, 10 horas da manhã, né? Que é onde a política ferve. Então, a maioria dos meus dias eu vou para a escola, antes das 7 horas da manhã eu já estou lá, e aí eu faço 3, 4 aulas e corro para a vida sindical. Depois eu volto à noite para dar mais aulas e assim vai.
tem aula de sábado, então a gente não sai da sala de aula. Muito bem. Isso é interessante. Acho que é a única categoria que eu conheço aqui nessa região que as pessoas não são liberadas, e não têm liderados. Todos os outros sindicatos e os sindicalistas e sindicalistas e as sindicalistas que eu entrevistei aqui, a grande maioria atua só no sindicato. Jerônimo, é assim que deveria ser. Então, os sindicatos que têm essa prática, eles estão fazendo o que é correto. Porque o mundo sindical exige demais da gente, né? Então, às vezes você está com 3, 4 reuniões ao mesmo tempo, você precisa viajar muito, vai fazer reuniões no interior, vai para encontros, vai para seminários, vai para congressos, muitas vezes fora do estado. Então, por exemplo, é complicado para mim, enquanto professora, muitas vezes ter que chegar na minha escola e falar, olha, eu vou precisar faltar, porque eu estarei em atividade sindical extremamente importante. Para você ter uma ideia, nós estamos em março. Março é a data base dos professores e professoras, a categoria educacional como um todo da rede privada. Então, por exemplo, no Simpla ABC, nós estamos em negociação salarial, tentando renovar aí as nossas convenções coletivas em praticamente todos os nossos segmentos. Então, nós temos pelo menos 3 campanhas acontecendo ao mesmo tempo no mês de março. Imagina o quanto isso exige de nós. Então, nós precisamos estar ativos no sindicato o tempo todo. Por exemplo, eu estava aqui iniciando essa entrevista, você viu, Jerônimo, e aí eu estava imediatamente mandando um recado para o Simpro para deixar o computador pronto, o link pronto, porque eu vou correr daqui e entrar numa reunião de negociação. Então, é tudo muito cronometrado para poder dar certo. Então, os sindicatos que têm seus diretores liberados, fazendo certo. É que no Simpro ABC a gente não consegue fazer isso. E aí, você me permite que eu estou me alongando um pouco? Mas é importante a gente dizer isso, porque na nossa base, entre os professores, as professoras, muita gente acha que a gente está lá, né? Desculpa o termo, mas belo e folgado dentro do sindicato. Ah, sua vida é lá no sindicato. Não é isso não, gente. A gente trabalha muito na vida sindical e muito mais na vida escolar, no chão da escola. Todos e todas no Simpro ABC estão no chão da escola e de lá não vão sair. Essa é a nossa realidade. Muito bem. Edilene, você se tornou aí uma das parceiras da editora Pouco Acesso na realização da Feliz. Sendo professora, como é que está essa coisa com os alunos? O pessoal anda lendo? Como é que está a relação entre educação e literatura, por exemplo? Bom, a gente tem aí uma via de mão dupla. Por um lado, como todo mundo sabe, a internet tomou posse, né, da mentalidade coletiva e nós fazemos parte disso. Não quer dizer que seja de todo ruim também, porque pelo menos o acesso está ali facilmente. Eu venho de um tempo e eu venho da periferia, eu nasci em São Paulo, na capital, vivi ali na Zona Leste. Nós não tínhamos acesso. Então, para você estudar, para você procurar se informar, ou você comprava essa literatura, ou você buscava uma biblioteca municipal que dificilmente existia, cujo acesso era num horário muito restrito, e a gente, quando jovem, que tem que trabalhar, estudar, no horário que você tem um pouquinho livre, essa biblioteca está fechada, então a gente não tinha acesso. Era muito difícil estudar. Para mim, na universidade foi muito complicado, porque eu não tinha onde nem como estudar, não tinha como comprar aqueles livros, e nem sempre o acesso à biblioteca da própria universidade, do meu próprio instituto, estava ali disponível. Então, essa coisa da internet ajuda, vamos admitir que ajuda e ajuda muito a gente ter acesso a muitas coisas. Porém, e eu percebo isso nos meus filhos também, não é só nos meus alunos, não. Percebo isso nos meus 2 filhos, que essa coisa de buscar a leitura, de estar com o livro na mão, isso diminuiu drasticamente e isso prejudica. Eu tenho um filho que tem 19 anos e ele se orienta totalmente pela internet. Eu tenho uma filha de 13 anos que descobriu a magia de ter o livro na mão. Ela gosta de carregar o livro, assim, ó, é bonitinho porque ela traz junto ao peito, assim.
né? E cada livro que compra tem um carinho na capa do livro. Sabe aquela coisa quando você abre o livro e você faz um carinho na capa do livro, assim? Aquela coisa do apego. E ela faz anotações nas páginas e ela grifa algumas coisas. Ela pede marcadores de página. Eu tenho uma coleção de marcadores de página, porque eu acho o máximo. E para mim é uma alegria vê-la fazendo isso. Mas é esse contraponto que eu estou tentando mostrar para vocês. Enquanto a gente tem lá a enxurrada da internet, a gente também tem uma busca. E na sala de aula eu percebo o seguinte: a procura pela literatura impressa, pelo livro, onde você vai sentir não só a história que está sendo contada ali, ou o caso que está sendo estudado ali, mas você vai encontrar a essência de quem escreveu. E quando você pega o livro, tem a energia de quem pensou. E muitas vezes a gente se pega, né, imaginando o que pensa uma pessoa que escreveu isso. O que sente uma pessoa que tem esse pensamento. Então, vai para além da página, né? Vai para além da escrita. Mas para os nossos alunos e alunas, eu trabalho com ensino médio, eu trabalho com cursinho pré-vestibular. Para que eles e elas cheguem a isso, a gente tem que dar esse estímulo o tempo todo. Quando nós estimulamos nossos alunos e alunas a escreverem, a contar as suas histórias, a fazer os seus projetos em página, aí você dá um start para que eles sigam. Então, mesmo na biologia, todo ano, quando eu começo uma turma nova, não no cursinho, porque isso não é possível, mas no ensino médio, quando eu começo uma turma nova, eu já começo ali, olha, vamos pegar uma folha qualquer, não precisa ser um papel elaborado, não precisa tirar rebarba, não precisa ser nada oficial, nada institucional, nada disso. Ainda brinco com eles, pegue qualquer coisa para escrever, pode ser lápis, caneta, giz de cera, um torro de carvão, o que você tiver aí. E escreve. Escreve o que você está pensando agora, quem é você agora. E a gente brinca um pouco com essas coisas. Vai introduzindo coisas da matéria, da disciplina que a gente está trabalhando. Fala um pouco sobre isso. Como é que você imagina aquilo? Não tem certo, não tem errado. Só joga no papel. Quando você começa a fazer isso, você estimulou. E aí você começa a perceber que eles procuram mais. E quando chega a época da Felisa, e a gente fala, vai ter a Felisa, fica de olho. Eles e elas ficam. E nós temos professores, professoras, colegas de trabalho que colocam os seus trabalhos na Feliz. Né? A gente já teve um dirigente sindical, Jorge de Barros, que é um grande escritor, é premiado. Ele era nosso diretor de comunicação, foi ele que cuidou da parte do Centro ABC na Felisa naquele momento. Ele tem obras ali, ele expõe ali, e, enfim, para o aluno isso pega, né? Isso chama atenção. Com certeza. Guilherme, nós estamos no mês de março. Se fala o mês inteiro nessa coisa da violência contra a mulher, no papel da mulher na sociedade, no espaço que você vem conquistando, mas também se fala muito em preconceito, se fala muito da violência de gênero nos espaços de atuação política, sindical, etc. No movimento sindical, você sente essas coisas, percebe? Como que está isso no movimento sindical? Bom, aí você tocou em pontos delicados, né? Vamos lá. Como foi dito aqui, eu estou na presidência do Simpro-ABC, mas no ano passado, 2025, eu também fui eleita para a Secretaria de Gênero e Etnia da FEPESP, que é a nossa federação estadual, né? E também fui eleita para a CONTEE. CONTEE é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, que abrange professores e professoras e também todo o setor técnico da escola, né? A CONTEE é uma entidade de terceiro grau, vamos dizer assim. Ela é confederação, ela é nacional. Então, eu fui para essa executiva nacional assumindo a Secretaria da Mulher. Então, eu coordeno a Secretaria da Mulher ali. Então, eu estou diretamente ligada, relacionada nesse momento, a principalmente essas questões femininas. E o que a gente nota
Bom, o que é gritante para todo mundo é o aumento da violência contra a mulher, as questões de feminicídio no país inteiro. Esses números são assombrosos e todo dia a gente desperta com mais uma má notícia, mais uma tragédia. E a gente entra em desespero, né? Pensando o que fazer, como bloquear isso, como evitar isso e por que esses números explodem tanto. O fato é que nos últimos anos, principalmente de 2018 para frente, a violência contra a mulher recebeu, assim, parece que uma, vamos dizer assim, uma bênção, né? Olha, faça, porque mulher é para sofrer mesmo, né? Pelo menos é essa sensação que a gente, enquanto mulher, sente, que esses números evoluíram muito de 2018 para frente. E até essa questão ofensiva, né? A questão da cor, mulher usa cor-de-rosa, homem usa azul. Os homens têm que mostrar sua força, seu poder macho. Esse tipo de coisa instiga a violência. A gente não tem como negar, né? E então isso nos traz um momento de muita reflexão e muita ação, que não adianta só a gente falar a respeito, a gente precisa agir. Como combater essas práticas de violência? Então, nós temos aí agora um pacto social que o governo nos trouxe, né? O governo federal fez um Sim. pacto social extremamente importante. A gente não pode negar isso. A gente tem que aumentar a questão da pena, da punição, do patrulhamento desse machismo desenfreado que mata as mulheres. Mas a gente tem que pensar muito, na minha opinião, agora falando por mim, a gente precisa pensar muito no machismo que é estrutural. Aquela piada idiota, aquela brincadeira sem graça que só homem ri, aquele sexismo, né? E mesmo o etarismo, porque a gente escuta muito isso. Nossa, você já tá velha para falar dessas coisas. Você não liga mais para esse tipo de piada porque o seu tempo já passou. Então, todas essas coisas são os fatores que criam a violência. Eu costumo dizer que antes de uma mulher ser morta de fato, antes do tiro, antes da facada, antes dos inúmeros dezenas de socos, antes disso acontecer, já houve uma morte dessa mulher. Talvez ela tenha sido morta muitas vezes. Ela foi morta na piada, no desprezo, na perseguição, ela foi morta no preconceito, na desvalorização, ela foi morta quando ela foi sobrecarregada de atividades. Então, essa mulher é responsável por tudo em relação à família dela, e ela ainda é a provedora, ela é o sustento da família. Então, essa mulher vem sendo morta dia a dia, até que chega um momento de violência. E nós estamos discutindo muito isso no meio sindical. Discutimos isso na questão da saúde mental da mulher. Então, como é que está o nosso mental para aguentar tudo isso? Até que ponto nós vamos com isso? E discutimos essa questão estrutural, porque a sociedade que nós queremos é uma sociedade igualitária. E na sociedade igualitária não tem homens acima, mulheres abaixo e nem o inverso. Porque numa sociedade de igualdade, as mulheres também não estão acima. Nós queremos estar iguais. Nós queremos ter o mesmo valor, a mesma posição, salários justos, dignos, iguais, independente do gênero, condições de vida e de trabalho, de saúde iguais. E para ter essa sociedade igualitária, nós precisamos dos homens conscientes. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento, além de todas as campanhas, todas as ações políticas, governamentais, além disso tudo, o que nós precisamos é discutir com esses homens que nos acompanham a consciência desses homens. Olha, isso que você faz não é engraçado. Olha, isso que você faz é violento para mim. Olha, isso que você faz atinge. Olha, não é porque você perdeu a cabeça que você pode falar isso. E vamos ser honestos, honestas aqui. O machismo está na sala de aula, o machismo está na família, ele está no chão da escola, na sala dos professores, e o machismo está nos sindicatos. Ele está. Por mais que as pessoas se esforcem para dar uma ajeitada nisso, vamos dizer assim, o machismo ainda está lá. Ainda. Então, nós precisamos conscientizar esses homens
para que esses homens conscientizem outros homens de que numa sociedade igualitária isso não é possível. E é por isso que a gente vem, né, com aqueles dois jargões. Primeiro, todos por todas, então todos os homens pela vida das mulheres, pela dignidade, saúde e felicidade das mulheres. E um jargão muito importante nesse momento, muito triste, mas muito importante. Parem de nos matar. É só deixar a gente seguir a vida. Só isso. E a sociedade vai ser mais justa. Parem de nos matar. Muito bem. Gente, foi uma verdadeira aula para quem nos assiste. Eu espero, sinceramente, que essa sua fala seja vista e ouvida por muita gente. Porque, de fato, está numa situação alarmante, o que vem acontecendo no Brasil atualmente é complicadíssimo, eu diria. Né? Não dá para uma sociedade sobreviver dessa maneira. Enfim, a gente precisa mudar. A verdade é essa. E, de fato, eu me lembro que isso não é nenhuma novidade, porque quando eu era jovem, eu frequentava aqueles bailinhos de vila, bailinhos de garagem, etc., eu vi muitas vezes alguns rapazes criarem situações complicadas porque uma garota não queria dançar com ele e ele dizia abertamente: se não dançar comigo, não vai dançar com mais ninguém. Então, isso não é bobagem, é a mesma coisa, né? Numa escala é assim que começa, ampliada, exatamente. Então, a gente precisa de fato ter um trabalho muito mais com os homens do que com as mulheres. Eu acho que a gente tem muito para fazer ainda nesse campo. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar aqui um pouco. Você dá aula para o ensino médio. Sim. Nós tivemos recentemente a reforma do ensino médio. E com a reforma do ensino médio, criaram lá aquela disciplina de elaboração de projeto de vida. Né? E na cabeça desses jovens tem uma verdadeira campanha contra o fato de você ser empregado de alguém. Né? Você não pode mais almejar como projeto de vida, ter um bom emprego numa boa empresa, ter um bom salário, etc. Isso hoje é como se fosse um atestado de incapacidade. Né? Nesse tal projeto de vida, o que se prega é o empreendedorismo. Como é que você vê isso na escola onde você atua com a juventude? Eu vejo isso como uma grande tragédia. Isso é um abismo. Porque a gente precisa pontuar algumas coisas aqui. Você falou tudo, mas a gente precisa pontuar algumas coisas. A reforma do ensino médio era algo que nós, profissionais da educação, queríamos desde os anos 90. Tá? No século passado, a gente achava que o ensino médio tinha que passar por uma reforma, por uma reestruturação, o que é foco de fato, o que é importante, a questão do vestibular, o acesso à universidade pública, como tornar esse acesso mais fácil ao aluno que tem condição mais deficitária, enfim. E nós passamos aí décadas escrevendo uma reforma do ensino médio. Essa reforma que a gente almejou, planejou e debateu, ela foi jogada na lata do lixo. E aí nós recebemos, desculpem o termo novamente, mas nós recebemos goela abaixo uma reforma pronta. Vai ser assim. Que foi aquela reforma do governo Temer. Muito bem. O que ela diz? Ela diz que os alunos precisam aprender português e matemática. Sim, precisam. Mas cadê as outras disciplinas? Então, disciplinas como história, geografia, ciências sociais, sociologia, filosofia, tudo isso foi reduzido drasticamente. E são justamente as disciplinas que obrigam esse aluno, essa aluna, a pensar, a traçar uma meta de pensamento. Foram reduzidas as cargas horárias das disciplinas científicas, então biologia, química,
Isso tudo foi reduzido a quase nada na maioria das escolas. Não todas, obviamente, mas na maioria das escolas. Então, essa reforma ela foi pensada para jogar aquele aluno ou aquela aluna no mundo do trabalho o mais cedo possível. Tem gente que vai dizer, mas isso é importante, o aluno carente ele precisa trabalhar. Sim, ele precisa trabalhar, mas ele também precisa ter a oportunidade de estudar, crescer, construir um caminho profissional. E isso só é possível quando você tem um desenvolvimento maior do pensamento, do conhecimento e, portanto, das disciplinas oferecidas na escola. A reforma do ensino médio ela vem junto com uma política, principalmente aqui no estado de São Paulo, de redução de estudo de ensino médio noturno. As escolas de ensino médio noturno foram fechadas. Ficou muito pouco da EJA, de alguma coisa desse tipo. Então, hoje a gente tem um menino, uma menina de 16, 17 anos, que tem que escolher ou ele vai trabalhar, ou ele vai estudar, porque não vai ter escola à noite. Então, se a família precisa que ele trabalhe, ele já parou de estudar aí. E a gente tem a coragem de fazer uma disciplina em sala de aula chamada Projeto de Vida. O nome é lindo. Que bonito o projeto de vida. Só que esse projeto de vida ele vai trabalhar exatamente isso. Olha, se você não pode continuar seus estudos, seja um empreendedor agora. Empreendedor do quê? Não desmerecendo, não é isso. Por favor, compreendam, não é isso. Mas se todo mundo vai ser empreendedor, o que vai ser do mundo do trabalho? E a gente esquece de algumas coisas, né? Como você bem colocou, quando essa reforma entra, se coloca na cabeça desses jovens que ser CLT é algo vergonhoso. Isso virou ofensa na escola. Ah, vai lá, seu CLT. Quando tem, por exemplo, o terceiro ano do médio, eles brincam de fazer dias de fantasias, dias de brincadeira, porque depois eles vão embora da escola. Tem aluno que vem fantasiado de CLT. E é a fantasia mais ridícula que ele pode colocar. Olha que ponto nós chegamos. Então, para as pessoas hoje, ter um descanso semanal remunerado é sinônimo de fraqueza. Férias. Férias? Ah, para que férias? 13º. Não, como é que a gente teve que ouvir há poucos anos? Ah, 13º é um jabuti que existe aqui no Brasil. Não teve essa fala? Sim. Nós tivemos essa fala. Semanal, férias, recesso, são para você manter sua saúde física e mental. E existem para você cuidar de si e da sua família. Como é que você pode estar numa escala 6 por 1? Quando é que você está com seus filhos, acompanhando seus próprios filhos na escola? Que hora que você leva o filho ao médico? Que hora que você cuida da sua própria saúde? Quando que você cuida da sua casa? Então essas coisas não são regalias. Na minha opinião, elas são óbvias, são necessidades de sobrevivência. E isso tudo foi ridicularizado como forma de um projeto para destruir direitos trabalhistas. A pejotização é isso. Você vai ser PJ, tá bom? Você trabalha por sua conta, você não tem férias, você não tem 13º, você não tem nada. E se você adoecer e não puder trabalhar, problema seu. O dia que você não trabalhou, você não ganhou, não pode comprar remédio? Problema seu. E as pessoas foram levadas a acreditar que isso é bom. Na minha opinião, na opinião da gente que está nessa política de educação, posso dizer que também a opinião do Simpro-ABC, essa reforma do ensino médio já devia ter sido derrubada há muito tempo. Ela foi reconstruída, ela teve uma melhoradinha, mas é muito pouco. Ela tinha que ser revogada imediatamente. E se o ensino médio que nós tínhamos não era o ideal, então vamos voltar a pensar sobre isso. Mas a gente tem sim que preparar o nosso aluno para a vida, com certeza, mas a gente tem que dar caminhos para que ele possa crescer. E se você me permite alongar um pouquinho mais, quando nós falamos em pejotização e todo mundo acha que ser empreendedor, ser PJ é fascinante, lembre-se, se a pejotização passar como regra geral, liberada e restrita, a gente não tem mais previdência. Porque quem constrói a previdência é quem está no mundo do trabalho regulamentado. Sim, e se a gente não tem mais o desconto previdenciário para construir a previdência, ninguém mais vai se aposentar.
Aí também tem gente que acha que a aposentadoria é coisa de gente folgada, né? Mas vamos falar sério. Se você trabalhar e o seu sustento, o que você consegue remunerar do seu trabalho, for só para você se alimentar, se você não tiver o direito de cuidar da sua família, se você não tiver o direito de se aposentar, se você não puder cuidar da sua saúde e você trabalhar até morrer, você foi um escravo. Porque quem trabalha para comer é escravo. Guilherme, eu tenho um amigo que ele é um estudioso do mundo do trabalho, foi técnico do Diese por mais de uma década, e ele é professor na universidade. Ele costuma dizer que o que estão fazendo com a juventude com essa história de empreendedorismo, é dizer, olha, o mundo do trabalho está aí, se vira, vê o que você pode fazer. Então, a coisa de fato tá E se você não se virar, você é um fracassado. Se você tivesse sido mais forte, mais autêntico, mais criativo, mais inteligente, teria dado certo. Não é essa falácia? Teria dado certo. Não deu certo, você não fez o suficiente. Talvez não tenha consultado o coach correto. Não é isso que a gente tem que engolir? Então é isso que a gente tem que combater também. Então, nosso programa está chegando ao final. Eu vou te pedir uma coisa que eu peço para todas as pessoas que passam por aqui, para que você deixe para os nossos telespectadores, na sua grande maioria jovens que nos acompanham aí na internet, qual é a mensagem da Edilene para os jovens de hoje que vão assistir o Hora da Prosa? Bom, o que eu tenho a dizer para essa juventude? Sejam jovens, mantenham sua mente e seu espírito jovem e lutem muito para que todos os jovens tenham os mesmos direitos. Lutem para poder estudar, para crescer, para seguir uma profissão que você goste, que você queira, que te faça feliz, independente do status que ela tenha, mas que você faça para o resto da sua vida aquilo que te deixa feliz. E que vocês possam viver num mundo harmonioso, de paz, igualitário. Tenho muito medo das coisas que acontecem no país nesse momento. Tenho muito medo do que acontece fora do país. Então, todas essas guerras, as invasões, a imposição, esse imperialismo que vem para cima de nós e as pessoas que tentam combater umas às outras, né? Aqui no Brasil a gente vê uma guerra em que, se você tiver um livre pensar, você vai ser condenado por isso de alguma maneira. A gente é banhado de preconceitos o tempo todo. Então pega a tua juventude e vai lutar contra o preconceito de um modo geral. Contra o preconceito de gênero, racismo, que não tem freio também aqui, né? Vai lutar contra o etarismo, contra a homofobia, que é outra ferida grave que nós temos. E nesse momento, agora, abraça a campanha da luta contra a violência em relação à mulher. E façam com que esses novos homens que vocês são e serão, façam com que sejam homens diferentes, conscientes e brilhantes. Obrigada. Maravilha! Nós aqui te agradecemos, Edilene. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui participar do Hora da Prosa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa foi uma grande entrevista, uma conversa excelente. E eu espero que a gente possa falar do mês da mulher em condições melhores daqui para frente. Certo? Obrigada, essa é a nossa esperança. Muito obrigada. E obrigada, pessoal do Hora da Prosa. Espero vê-los de novo. Ok, o Hora da Prosa vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana.